Momento Legislativo. Acompanhe na íntegra as palavras livres dos vereadores de Palmitos. Passamos agora a palavra livre. Abertas as inscrições. Muito bem, nesse momento convido a vereadora Lorici para fazer uso da palavra. Boa noite, cumprimento o senhor presidente, cumprimento vereadoras, vereadores, todas as pessoas que participam hoje da nossa sessão, que bom tê-los aqui, cumprimentar a prefeita Giovana, secretária de administração que aqui está, também todos os servidores públicos, servidores aqui da nossa Casa Legislativa. Eu tenho apenas um assunto, senhor presidente, eu quero me manifestar rapidamente. Falo hoje com o tema Agosto Lilás. Estamos num mês onde somos convidados e convidadas a refletir e a principalmente fazer ações contra a violência à mulher, ou seja, do combate da violência. E eu quero trazer alguns dados. De janeiro a julho deste ano de 2026, nós já tivemos 32 feminicídios, hoje mais um na nossa cidade, o que nos deixa entristecidos. Começam as justificativas, começam os murmúrios daqui e de lá. Nada justifica a violência, nada justifica, é importante que se diga, e nada justifica dentro das nossas casas, que é o lugar onde se quer o afeto, o aconchego, a partilha da vida, acontecer o que acontece. Tantas formas de violência contra a mulher. E eu quero dizer que não é em vão a causa e que precisa ser uma causa de homens e mulheres. Até agora, no mês de julho, nós tivemos 19.795 medidas protetivas requeridas. 19.795 medidas em 212 dias do ano. Significam 94 a 95 por dia de atos de violência. Isso representa somente aquelas mulheres que criam coragem, que criam condições de pedir a medida protetiva. E entre essas tem todas aquelas que sofrem caladas, que recebem diariamente vários tipos de violência e que não pedem a medida protetiva. Então são 94 mulheres dia que são vítimas e criam, vou repetir, condições de enfrentamento pelas redes de apoio, por familiares, por amigos e assim por diante. Então, dizer que esse mês não é em vão, que nós temos muito a fazer. Aqui na nossa casa, nós vereadoras estamos trabalhando com o Conselho da Comunidade, sendo parceiros de todas as instituições, com a CIP-CDL, FACISC, Administração Municipal, porque nós precisamos agir e conscientizar as pessoas que isso não justifica. É uma ação cultural, pode ter a lei que tiver. Se a pessoa não tem na sua mente uma visão diferente, a lei não vai impedir. Então nós precisamos trabalhar pela conscientização, pelo desenvolvimento do amor e pela prevenção e proteção de todas as vidas. Seria isso, senhor presidente, agradeço, devolvo a palavra. Muito bem, vereadora. Neste momento convido o vereador Rodemar para fazer uso da palavra. Senhor presidente, eu agradeço e peço que o meu tempo disponível no programa da rádio da Câmara seja transmitido as explanações dadas pela comissão que hoje estava aqui sobre as emendas parlamentares. Muito obrigado. Muito bem, vereador. Neste momento convido o vereador Vilmar para fazer uso da palavra. Boa noite, cumprimento o presidente. O meu espaço também fica para explanar e para esclarecer a comissão. Obrigado. Muito bem, vereador. Neste momento convido o vereador Kessi para fazer uso da palavra.
Senhor presidente, da mesma forma, como meus colegas falaram, meu espaço radiofônico fosse transmitido as explanações dos membros das emendas impositivas das comissões. Muito bem, vereador, será incluído. Neste momento, convido o vereador César para fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente. Dispensando a formalidade, da mesma forma, o meu tempo do radiofônico passava para o pessoal da comissão das emendas. Muito bem, vereador, será incluído. Neste momento, convido o vereador Delcir para fazer uso da palavra. Senhor presidente, dispensando as formalidades, também quero ceder um espaço radiofônico para a comissão de avaliação das emendas impositivas. Muito bem, neste momento, convido a vereadora Leda para fazer uso da palavra. Senhor presidente, dispensando as formalidades, eu também gostaria que o meu espaço radiofônico, então, fosse transmitida a fala da Comissão de Avaliação das Emendas Impositivas. Muito bem, vereadora, será incluído. Neste momento, convido a vereadora Roseli para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Também gostaria de passar meu espaço radiofônico para a equipe da Comissão das Emendas. Muito bem, vereadora, será incluído. Neste momento, passo a presidência ao vice-presidente para poder me pronunciar. Boa noite, meus colegas. Gostaria agora que se pronunciasse o colega vereador Elcio. Senhor presidente, gostaria de passar o meu espaço radiofônico para toda a equipe da prefeitura aqui, nossa equipe que veio aqui e explanou perfeitamente. Gostaria que passasse o meu tempo. Obrigado, vereador Elcio. Devolvo a palavra à presidência. Obrigado, colega vice-presidente César. Neste momento, convido o vereador Dayan para fazer uso da palavra. Senhor presidente, dispensando as formalidades, peço que o meu espaço radiofônico também seja passado à comissão de avaliação das emendas impositivas e quero também parabenizar a vereadora Leda por ter sido a proponente do requerimento. Muito bem, vereador, será incluído. Neste momento, convido o vereador Valdir para fazer uso da palavra. Senhor presidente, peço que o meu espaço radiofônico seja cedido à explanação da equipe lá da prefeitura que vieram colocar essa colocação para nós vereadores aí e a população. Muito bem, será incluído. Neste momento, conforme o requerimento de número 12/2026, de autoria da vereadora Leda e aprovados pelos demais vereadores, convido as membras das comissões de seleção, julgamento, Aline Karine Petker, Zemiani, Graziele Adri Granas e Simone Cala Fraporti Mioto, juntamente com a secretária municipal de Administração, Finanças e Planejamento, senhora Andréia Fadani Esquenato, a fim de prestarem esclarecimentos acerca dos critérios adotados na análise e avaliação das emendas impositivas, bem como explicar os procedimentos realizados pelas comissões de seleções e julgamentos, as decisões proferidas, os resultados obtidos e responder aos questionamentos dos vereadores sobre o tema. Então, convido as senhoras para se fazerem presente à tribuna. A tribuna é toda de vocês. Boa tarde, agora sim. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui hoje presentes, então, para esclarecer como é feito as análises das emendas impositivas. Eu sou a Graziele, juntamente com minha colega Aline e Simone.
nós estamos aqui então para explanar um pouco de como é todo esse processo das emendas, as análises, a documentação. Então, para começar, nós temos as diretrizes que nós temos que seguir. Nós temos uma lei federal, ela foi criada em 2014, a Lei 13.019. Essa lei, então, ela estabelece diretrizes e ela tem alguns artigos que nós devemos seguir. O artigo 22 da presente lei estabelece o que deve conter no plano de trabalho que será avaliado. Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades dos projetos e metas a serem atingidas. Metas a serem atingidas e atividades ou projetos a serem executados. Previsão de receitas e despesas a serem realizadas na execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria. Definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento de metas. Com base nessas informações do artigo 22, o município elaborou um modelo de plano de trabalho a ser seguido em todos os campos indicados, para preenchimento das entidades. Esse plano de trabalho, então, ele foi disponibilizado, contendo os itens principais, como objetivo, as ações que a entidade iria realizar, o objetivo principal, as metas e a realidade da entidade. E o principal ponto que a gente viu na primeira entrega dos planos de trabalho era a dificuldade de encontrar qual seria, de fato, o objetivo principal. Muitos planos de trabalho tinham objetivos abrangentes, que nem melhorias na sede da entidade, que traziam informações, por exemplo, que eles desempenhavam atividades esportivas, mas então onde seria a melhoria na sede? Que precisaria ter a ver, então, um nexo com aquilo que eles pretendiam elaborar. Então, muitos planos de trabalho foi solicitado para eles colocarem, então, de forma melhor o seu objetivo. Além disso, nós vimos que existia um problema, principalmente na questão da capacidade técnica. Por exemplo, muitos planos de trabalho acabou vindo sem a capacidade técnica preenchida. E alguns que vieram com a capacidade técnica preenchida, continha que a capacidade técnica preenchida era capacidade. Tinha alguns planos de trabalho que tinha capacidade técnica prejudicada porque não se tratava de uma obra. Mas todos os planos de trabalho precisam ter capacidade técnica, não só os de que envolve obra. Por exemplo, os que envolvem obra, além da contratação de um profissional adequado, teria que ser um pedreiro, um profissional que conseguisse emitir nota fiscal. Não poderia ser só uma pessoa com conhecimento para fazer a execução dessa obra, porque depois não teria como emitir a nota fiscal. E também os objetos, materiais de construção precisam ser adquiridos de empresas especializadas. O artigo 33 estabelece a documentação a ser apresentada para a habilitação jurídica das entidades. Então, essa é uma lista de documentos que as entidades precisavam apresentar. Objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social. Isso está presente no Estatuto. Em caso de dissolução, a entidade ou respectivo patrimônio líquido seja transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos desta lei e cujo objeto social seja preferencialmente o mesmo da entidade extinta, também comprovado pelo Estatuto. Escrituração de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade e com as normas da contabilidade. Esse item, então, se refere à contabilidade da associação da entidade. Era necessário que a escrituração contábil fosse estar presente já na fase de habilitação. É o artigo 33 da 13019. Possuir no mínimo 1, 2 ou 3 anos de existência, com cadastro ativo comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ.
De acordo com o Decreto 188, seria necessário apenas um. Experiência prévia na realização de atividades com efetividade do objeto da parceria ou de natureza semelhante. Esse item, então, a gente pedia para fazer o relatório de atividades, especialmente solicitado que as imagens fossem dentro do prazo de 1 ano, no máximo. Não seria aceito imagens de atividades prestadas em anos muito anteriores, para identificar que, de fato, as entidades contidas no plano de trabalho fossem estar ocorrendo ainda hoje em dia. Instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. Certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, contribuição de dívida ativa. Essas são as 5 certidões, então: apresentação de CND municipal, estadual, federal, o FGTS e a trabalhista. Certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações. Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, a relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e órgão expedidor, da carteira de identidade, número de registro do cadastro de pessoas físicas, CPF, da Secretaria Federal do Brasil, RFB, de cada um deles. Comprovação de que a organização civil funciona no endereço por ela declarado. Então, se a entidade possuía sede própria, era solicitado que apresentasse uma conta de água, luz, internet, e se não tinha sede própria, precisava solicitar, então, para quem cedia água ou espaço, que apresentasse uma declaração que a entidade era permitida de utilizar aquele local para desenvolver as atividades. Ainda foram publicados a Lei 4.301 de 2025 e o Decreto 188 de 2025, que estabelecem essas mesmas regras e documentos, baseados no que prevê a Lei Federal 13019. Então, toda a documentação, o preenchimento de plano de trabalho de maneira correta e que fique evidentemente esclarecido que não é uma formalidade do Poder Executivo ou da Comissão. Ela é estabelecida pela Lei Federal e regulamentada pela Lei do Município e também pelo Decreto. Com a intenção de facilitar o plano de trabalho da Comissão, a análise dos documentos foi organizado pela assessoria jurídica, um checklist com todos os itens previstos a serem verificados, sendo utilizados para conferir de todas as entidades. Então, foi esse checklist que foi efetuado no primeiro parecer. Ele tem 86 itens e foram analisados tanto os itens que são pela a entidade que deve apresentar, como também as cláusulas que devem conter no termo de fomento, caso a entidade se habilite para executar o termo de fomento. Para se organizar melhor, foi estabelecido no mês de março de 2023, entre o Executivo e o Legislativo, um cronograma com datas para entrega de documentação. A análise para a Comissão estabeleceu esse cronograma também, que o Legislativo ficaria responsável por comunicar e auxiliar as organizações da sociedade civil no que fosse necessário, e o Executivo se encarregaria de parte governamental. Porém, em nenhum momento a Comissão negou-se a prestar qualquer esclarecimento caso fosse necessário. Então, pessoal, boa tarde a todos. Nós fizemos uma explanação, né, para o pessoal das emendas do GOV, né, e a gente teve como devolutiva bem menos necessidades de estar dando devolutivas para esses espaços. O que a gente também se prontificou a fazer aqui, caso fosse necessário, né, para explicar tanto esse checklist, quanto a documentação e quanto todos os demais materiais necessários. Nesse cronograma havia sido estabelecido apenas uma reanálise. Foi realizada pela comissão a primeira análise, sendo feita devolutiva através de pareceres com todas as entidades. Com a vinda dos ajustes e documentação, verificou-se que seria necessária uma segunda devolutiva. Isso porque, nessa primeira reanálise,
nós verificamos que todas as OSCs não haviam cumprido com os requisitos estabelecidos. Tanto o plano de trabalho, ele ainda constava com algumas irregularidades, e também em relação à documentação de habilitação jurídica, também não haviam sido trazidos todos os documentos. Então, como a gente analisou a situação, verificamos que seria ideal ceder uma nova reanálise, com um novo prazo para estar sendo feitos os ajustes necessários, porque nessa primeira reanálise só haviam passado 8 projetos, todos governamentais. Então foi cedido um novo prazo para estar sendo feito esses ajustes e só posteriormente emitir o parecer final. Como nós vimos essa necessidade nesse primeiro cronograma, de ter 2 reanálises, o segundo cronograma, então, que foi essa segunda fase que terminou agora na sexta-feira, nós já colocamos a questão de 2 reanálises para facilitar todo o processo. A questão dos cronogramas e datas com relação às organizações de sociedade civil, conforme acordado, é de responsabilidade dos vereadores comunicar às entidades que tiverem indicação de emendas e do prazo para apresentar os documentos necessários. Durante a primeira fase, então, nós tivemos o recebimento de 117 indicações de emendas impositivas. Dessas 117, no primeiro momento, então, foram apresentadas via protocolo 106, que geraram 60 projetos, que algumas entidades, como receberam indicações de mais vereadores com o mesmo objeto, foi montado um plano de trabalho único. E teve falta de 11 projetos de emendas impositivas. Dessas 11, então, 9 foram OSC e 2 governamentais. Não recebemos, então, da Associação Cultural e Recreativa Barra Grande Divisa, Associação de Apoio a Pessoas com Deficiência, Associação Palmitense de Ciclismo, Esporte Clube Cultural 8 de Julho da linha Diamantina, governamental para a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, melhorias na infraestrutura do Parque de Exposições Odacir Valdameri, OSC ADF, Esporte Clube Cultural Juventude, Esporte Clube Cultural 3 de Setembro da linha Santa Catarina, e Esporte Clube Cultural Aliança de linha Taquarussu. Todas essas, então, que não apresentaram documentações, a comissão elaborou um ofício informando cada vereador da sua respectiva indicação para que pudesse, então, indicar um novo beneficiário. Pode abrir, faz favor, a terceira entrega. É a última. Então, esse, depois do parecer final da comissão, dos 60 projetos apresentados, nós tivemos 52 aprovações e 8 indeferimentos. Além de questões de plano de trabalho, preenchimento, documentação expedida, documentação faltante, nós tivemos também algumas irregularidades em relação ao beneficiário também dos planos de trabalho. Por exemplo, as emendas impositivas, que seriam destinadas a melhorias nas escolas, aquisição de livros, mesas, aquisição de mobiliário para as escolas. Inicialmente, a maior parte das emendas impositivas, elas vieram indicadas para a própria APP adquirir esses itens. Mas como as escolas pertencem ao município, não poderia ser indicado diretamente para as APPs. Seria necessário, então, a troca de beneficiário. Todos os vereadores, então, que indicaram para as APPs foi comunicado para fazer a alteração de beneficiário. Não é que não seria destinado para aquela escola fazer aquela determinada melhoria, mas sim uma mudança na nomenclatura, que seria destinado, então, para o município, especificamente para a área da Secretaria da Educação, e seria colocado na justificativa da emenda o local, o nome da escola e também no que poderia estar sendo utilizado
a indicação para o município. Todas essas que foram indicações então para a APP passaram por esse processo e após vir então a nova indicação foi passado para a Secretaria de Educação elaborar os planos de trabalho nesse sentido. Depois então que veio os planos de trabalho da educação, todos eles foram aprovados. Nós temos então aqui na fase final a questão dos que foram indeferidos. Então, o primeiro aqui, Sociedade Esportiva Tira o Alvo Bolontel. O objetivo era fazer a construção de uma casa de carnes e ampliar a cozinha. Como público-alvo, havia então os próprios associados da comunidade, as duas igrejas, a Igreja Católica e a Igreja Evangélica. Em relação então às atividades que eles faziam na comunidade, estava a reunião com associados, atividades esportivas e também eventos culturais, almoços, enfim. Então foi verificado que não existia um interesse público envolvido, e nenhuma dessas atividades são para beneficiar o coletivo. Então a construção da casa de carnes e a ampliação da cozinha ia estar beneficiando a própria associação de forma exclusiva, e isso não é permitido pela Lei 13.019, porque foi visto então que a construção da casa de carnes e a ampliação da cozinha seria um benefício que ia estar melhorando aquele local para promover atividades festivas, enfim, que iria acabar oferindo lucro para a própria associação. A APAP então foi juntada algumas emendas, procedimentos de castração e ações educativas de vigilância sanitária. Então, o principal objetivo da APAP era fazer a castração cirúrgica de cães e gatos. Esse foi, inclusive, um dos projetos que a gente solicitou auxílio jurídico externo do IGAM para estar elaborando o parecer final, em virtude de que existe no município a Lei Pitoco, a Lei 4.337 de 2026. A Lei Pitoco estabelece que é de responsabilidade do município estar fazendo as castrações cirúrgicas dos animais. Existe uma cláusula nessa lei que permite que o município faça uso de apoio de instituições de proteção animal, que é o caso da APAP, mas a lei também traz que seria necessário ter um profissional devidamente habilitado para fazer esse procedimento, que seria um veterinário. Mas não poderia ser só o serviço do veterinário, teria que haver então um contrato formal. É esse veterinário aqui que vai fazer as castrações. Não poderia ser só a prestação de serviço pelo veterinário mais barato naquele momento. Nós demos um prazo para a associação, então, se fosse querer alterar o projeto para um novo objetivo, mas a associação não se manifestou. O Esporte Clube Cruzeiro do Sul, da linha Três Pinheiros, o projeto deles era para a contratação de um professor de boxe. O principal problema aqui é que nós solicitamos que apresentasse um orçamento de um profissional adequado, habilitado para fazer esse serviço na comunidade. Nós estabelecemos um prazo para trazer esse orçamento do profissional, mas não houve manifestação da associação quanto ao profissional que eles pretendiam contratar. Associação Cultural Esportiva Céu Azul, de captação e distribuição de água da linha São Domingos, um projeto de aquisição de cloro e materiais. A associação, então, um dos principais problemas é que eles tinham positivado a questão do município, a CND do município, e até a fase da habilitação, que era em abril, eles ainda não tinham contabilidade vigente. Eles começaram a organizar a questão contábil apenas depois de maio. Então esse foi o principal ponto, a contabilidade irregular na fase de habilitação.
Esporte Clube Cultural da Linha da Gruta, melhorias na infraestrutura da sede. Entre então os documentos que faltaram, nós solicitamos imagens atualizadas dos treinamentos que eles fazem de forma gratuita. A Associação de Linha da Gruta então informou no plano de trabalho que eles têm uma atividade com jovens, adolescentes, onde são feitos treinamentos semanais, mas só foram apresentados para nós questão do time principal, imagens do jogo, do campeonato. Aí foi solicitado algumas imagens também do treinamento com esses jovens, mas não foram apresentadas as imagens. A CND também do município estava positiva e o FGTS vencido. Orotará Clube de Palmitos. Esse tem 2 projetos. Um projeto é para aquisição de bens ortopédicos. O principal problema nesse não foi identificado o interesse público envolvido. Pelo contrário, nós verificamos que esse projeto realmente tem interesse social, que seria adquirido esses itens e destinado então a pessoas com uma realidade social e econômica baixa, né? Então seria de interesse público. O problema aqui principal foi o preenchimento irregular do plano de trabalho. No primeiro momento, então, eles apresentaram um projeto com o preenchimento irregular e também faltou a questão dos orçamentos para a gente estar verificando. Na segunda vez, então, veio os orçamentos, mas não veio o plano de trabalho atualizado. Aí foi solicitado, então, para organizar a questão do plano de trabalho novamente. Então, no terceiro momento, ainda tinha irregularidade. A emenda impositiva ela é de 10.295,28, né, a junção das 2 emendas, mas o projeto em si ultrapassava esse valor. E não existia no plano de trabalho a contrapartida que a associação teria que disponibilizar do próprio caixa. O município ele não teria como disponibilizar mais valor para a associação, teria que estar sendo utilizado apenas do valor que lhes foi indicado. Então, nesse caso aqui, eles teriam que se comprometer a tirar um pouco do valor do caixa e colocar nesse projeto, o que não ocorreu. O segundo projeto, então, do Orotará, custeio de ações integradas de caráter social e assistencial. Esse projeto também foi visto que ele é de interesse público. É o projeto Bincarate, que ocorre em dezembro, envolve alimentação para as crianças, o lanche, tem a aquisição de serviços como a cama elástica, a piscina de bolinhas e também tinha aquisição de brinquedos. Então foi visto que esse projeto teria então interesse público, mas também teve um problema do preenchimento irregular. Não houve a separação dos objetivos. Por exemplo, ia ter aquisição de alimentos, mas teria que separar. Esses itens aqui são de aquisição de alimentos, esses itens aqui são os serviços que vão estar sendo contratados, esses itens aqui são os brinquedos. O principal problema desse, então, foi a separação dos objetivos. Sociedade de Damas Unidas para Reconstruir. Aquisição de bens permanentes, churrasqueira giratória e mesa inox. O principal problema desse aqui é que no primeiro momento nós solicitamos então qual seria o interesse público envolvido em destinar esses itens para a associação em questão. Nós não tivemos a resposta no primeiro parecer, eles só colocaram que faziam eventos beneficentes, estava no primeiro plano de trabalho, mas em nenhum momento foi esclarecido a questão do que seria esse evento beneficente, como seria promovido e quem seria o público-alvo, quais seriam as ações. Então, no segundo momento que veio a documentação, ainda permanecia essa questão dos eventos beneficentes e não foi respondido ao questionamento da comissão. Nós perguntamos novamente e na terceira vez que veio a documentação,
veio 2 planos de trabalho diferentes. Um plano de trabalho foi protocolado pela própria associação, pela presidente, e um segundo plano de trabalho veio protocolado pela Câmara Municipal. Nós vimos uma diferença bem importante nesses 2 planos de trabalho. O protocolado pela associação dizia que a própria associação fazia eventos beneficentes, e o outro plano de trabalho dizia que a associação destinava para uma outra entidade utilizar o espaço de forma gratuita para fazer os eventos beneficentes. Mas em nenhum dos 2 planos de trabalho dizia qual era o evento beneficente nem o público-alvo. A Sociedade de Damas também apresentou imagens, mas as imagens apresentadas eram em relação às atividades que elas costumam desempenhar, como bolãozinho, eventos festivos, encontros de reunião dançante e também uma viagem. Foi passada uma viagem para Ametista Imagens. Então, nenhuma das imagens, nem no plano de trabalho, deu para comprovar que, de fato, elas fazem algum tipo de evento beneficente no local. Em relação ainda ao Rotaract, no segundo momento, então, da etapa 2, né, que finalizou agora dia 14, foi permitido, então, fazer novas indicações dos valores que não haviam sido contemplados, né, que não haviam sido aprovados nessa primeira fase, e o Rotará ele foi aprovado nessa segunda fase. Pode abrir, deixa eu ver, é o parecer 2. Parecer 2, segunda parte. Do lado, esse. Pode descer um pouquinho. Aqui, então, temos os 2 projetos do Rotaract, então, em relação aos projetos sociais, o Brincarate e o Natal Feliz. Então, nessa segunda indicação que teve, né, nessa segunda etapa, eles apresentaram 2 projetos, eles tiveram que apresentar novamente toda a documentação, porque era um novo processo. E dessa vez o plano de trabalho foi preenchido da forma correta, tanto o projeto de custeio, né, que é o Brincarate, foi dividido a questão dos objetivos específicos, e também o projeto de investimento, ele foi colocado a questão que haveria então a contrapartida por parte da associação. Pode abrir, faz favor, a situação. Esse mesmo. Então, nessa segunda etapa também foram indicadas novamente reindicação para a Sociedade Esportiva Tiro ao Alvo e Bolão-Tel. Eles tiveram também que apresentar novamente o plano de trabalho, elaborar a documentação e conseguir toda a documentação novamente em relação à habilitação jurídica. Mas em relação à primeira vez que foi apresentada a documentação, nós identificamos que houve uma diferença. Dessa vez, então, eles apresentaram mais atividades que eles desempenham. Eles colocaram, então, que eles desempenham com os jovens da comunidade e de comunidades vizinhas arredores um treinamento de forma gratuita com esses jovens de futebol de campo. E nós solicitamos, então, para a associação como seriam desenvolvidos esses treinamentos, quem elaboraria os treinamentos, se é uma pessoa habilitada, se é uma pessoa com experiência na área de futebol de campo, qual seria a periodicidade desses treinamentos, se ocorreriam de forma mensal, se seria de forma semanal. Nós tivemos a devolutiva por parte da associação respondendo o questionamento quanto ao profissional. Ele não é um profissional educador físico, mas ele é uma pessoa que faz esse trabalho de forma voluntária, que tem experiência e que faz esses treinamentos com os jovens. Mas não foi respondido o nosso questionamento sobre a periodicidade. Não houve o esclarecimento quanto às datas do treinamento.
foi colocado que eles fazem treinamento de vez em quando com a categoria de base, mas em nenhum momento foi constado datas e horários, então não ficou esclarecido para nós como seriam os treinamentos, né, de fato. Foi colocado também a questão que o principal objetivo deles é ampliar a cozinha, e como resultados eles colocaram que eles buscam incentivar principalmente os jovens da área rural a praticar esporte, que seria o futebol de campo. Nós pedimos então para a associação elaborar melhor qual seria o nexo de incentivar jovens da área rural no futebol de campo e o objetivo que seria a ampliação da cozinha. Como teria a relação entre esses dois itens? Nós tivemos a devolutiva, então, por parte da associação, que a cozinha é utilizada de vez em quando para fazer alguns lanches para esses jovens nos treinamentos. Mas também não foi colocado a questão desses lanches ser todo treinamento ou se ocorre de forma esporádica. Então, não foi demonstrado nesse item, houve ausência de demonstração suficiente de que a ampliação da cozinha seria de forma necessária para a execução da atividade esportiva. Foi colocado no plano de trabalho outras atividades que seriam para uso da cozinha. Por exemplo, foi colocado que a cozinha é utilizada para fazer cursos, especialmente com mulheres, que ocorrem os cursos de forma gratuita, são desenvolvidos pela EPRAGRE e pela a sociedade sindical. Mas não tinha a previsão de quando ocorria esses cursos, eles ainda estavam ativos. Então nós solicitamos para a entidade colocar então quais seriam esses prazos. Como devolutiva veio no plano de trabalho que os cursos ocorrem há mais tempo. Mas quanto seria esse há mais tempo? Ocorrem há anos e não teve a devolutiva em questão de eles ainda estão ocorrendo agora? Então essa foi uma preocupação da comissão para saber se de fato esses cursos ainda ocorrem, porque não foi apresentado nenhuma complementação para a gente em relação a esses cursos. Eles não tinha um relatório desses cursos de participação das mulheres, nem lista de presença, não tinha imagens. Eles até colocam no plano de trabalho que eles não possuíam imagem dos cursos. Eles também trouxeram no plano de trabalho a informação que eles disponibilizam a sede de forma gratuita para o evento regional de motocross e que a cozinha seria utilizada para fazer a preparação de alimentos, que eles também disponibilizam banheiro, o espaço da sede em si. Mas não foi identificado, então, qual seria o interesse público envolvido, que eles colocaram que nesse evento de motocross ocorre o uso da cozinha para preparar alimentos, pastéis no caso, eles colocaram. Só que eles colocaram o termo que os pastéis são preparados para os interessados. Então não ficou claro, esse item então dos pastéis preparados para os interessados foi a última possibilidade de alteração que eles tiveram. Então não ficou claro se a alimentação desse dia do evento fosse disponibilizada de forma gratuita ou se eles teriam algum lucro com a venda de alimentos durante esse dia. Também outro evento que eles colocaram é sobre o 1º de maio, o Dia do Trabalho. No primeiro momento, então, da primeira vez que eles enviaram a documentação, o 1º de maio era um evento disponibilizado pela comunidade de forma gratuita, o espaço em si, mas não dizia o que ocorria no 1º de maio. É um almoço, é um jantar, tem alguma programação cultural, é aberto ao público, ocorre cobrança de almoço, jantar, enfim, é por adesão.
Todos esses questionamentos foram feitos pela comissão para a associação dar como devolutiva. Veio a devolutiva, então, respondendo apenas um dos questionamentos, que é em relação a quem que organiza o evento. Foi colocado que o evento, a sede em si é disponibilizada de forma gratuita. Antes era uma associação sindical que fazia, o Sintraf, e agora é a Igreja Evangélica da comunidade que organiza. Mas não havia, nesse momento, de novo, a questão do que ocorria nesse dia. Mas foi apresentadas algumas imagens. Nas imagens a gente conseguiu ver que se tratava do almoço, havia algumas pessoas comendo, e também foi apresentadas imagens do que ocorria durante o dia. Tinha algumas apresentações, tinha apresentação de violão também, mas não havia sido respondido o questionamento. Então nós fizemos um novo parecer e solicitamos o esclarecimento sobre o 1º de maio. No último momento, então, foi esclarecido que o 1º de maio é um evento por adesão. Então ocorre a cobrança para estar participando desse almoço. Então existia uma diferença entre o espaço ser disponibilizado de forma gratuita para uma entidade utilizar e, de fato, o que ocorre no dia, que é uma promoção, um almoço que precisa fazer o pagamento para estar participando. Então não se classificaria também como interesse público. E o outro, então, é a Associação Cultural Céu Azul, que também recebeu reindicação de emenda impositiva. Eles fizeram um plano de trabalho com o mesmo objetivo do anterior, da primeira fase, que é a aquisição de cloro e materiais para fazer o tratamento de água. Esse, inclusive, nós solicitamos, então, auxílio de assessoria jurídica externa para estar fazendo o parecer final da comissão. No plano de trabalho, eles colocam que eles atendem a comunidade de Linha São Domingos, que tem 28 famílias pagantes, e colocam como interesse social disponibilizar água de forma gratuita para a Igreja Evangélica. No primeiro momento também tinha que era disponibilizado água para o salão comunitário. Aí foi solicitado então para a entidade apresentar declarações, tanto em relação a ceder água gratuita para a associação do salão comunitário e também ceder água gratuita para a associação religiosa. Nós tivemos então a devolutiva da associação, veio a declaração da associação religiosa, e em relação ao salão comunitário veio uma declaração assinada pelo próprio presidente dizendo que eles cedem água de forma gratuita para o salão. Mas como envolve ceder água, teria que ser um representante do salão dizendo que eles recebem água de forma gratuita. Então foi solicitado para a associação que eles entrassem em contato com alguém representante do salão comunitário mesmo para emitir essa declaração. Da segunda vez que veio a documentação, então, veio a questão de que o próprio tesoureiro da associação emitiu a declaração. E nós tínhamos uma declaração no primeiro momento, que foi assinada pelo presidente, que a própria sede da associação ficava junto ao salão comunitário. E no segundo momento, na declaração assinada pelo tesoureiro, é que a sede ficava a 800 metros do salão comunitário, que eles cediam água de graça para o salão. Então nós vimos que a Associação Cultural Céu Azul tem um CNPJ com diferentes tipos de atividades regulamentadas. Além de fazer a captação de água e a distribuição, eles também têm atividades esportivas e atividades associativas comunitárias envolvendo a sede para eventos culturais. Então a nossa principal dúvida é que era se a associação
não utilizaria também desse salão comunitário, já que o CNPJ trata de ações culturais também. Aí nós emitimos um parecer em relação à associação verificar se eles também não estariam sendo beneficiados com essa questão de ceder água para o salão, porque se eles utilizassem do salão comunitário, quem estaria sendo beneficiado seria a própria associação. No último plano de trabalho, então, eles retiraram toda a questão de disponibilizar água de forma gratuita para o salão e deixaram apenas a questão de ceder água para a igreja. Os pontos, então, aqui importantes: não foi identificada a insuficiência da receita da própria associação para necessitar do auxílio financeiro, não apresentando uma justificativa nesse sentido. Não foi apresentado nenhuma justificativa da associação em relação a não ter caixa própria nesse momento para estar fazendo eles mesmos a própria aquisição desses materiais para água, já que eles têm 28 famílias pagantes. Não foi apresentado se eles estão com algum problema em relação ao pagamento dos associados, ou se eles tiveram algum problema de rompimento, alguma coisa de cano, enfim. Nada foi apresentado para justificar que eles mesmos não tivessem condições financeiras de arcar com esses itens, então, para fazer o tratamento de água. A existência, então, de situação de vulnerabilidade econômica dos beneficiários. Não foi identificado também no plano de trabalho que seria beneficiado alguma família que tivesse em situação carente, que estaria sendo disponibilizado água de graça. E também não foi identificado a existência de benefício público adicional, que, por exemplo, se com esse valor por alguns meses os associados não iam estar precisando pagar, os associados que tivessem alguma condição financeira baixa, né, socioeconomicamente, nesse sentido não foi apresentado, se eles iam ficar alguns meses sem pagar. É como se eles fosse estar passando dinheiro para a associação para fazer um serviços que eles mesmos já recebem dos associados para estar disponibilizando a água. Também não foi apresentada uma justificativa concreta em relação ao fornecimento de água gratuita para a instituição religiosa. Foi colocado no plano de trabalho apenas que eles disponibilizam água de graça para a instituição religiosa, a igreja evangélica, mas não foi colocado uma justificativa plausível. Se essa igreja, por exemplo, faz uma ação beneficente com as pessoas em caráter socioeconômico vulnerável, ou se eles desempenham alguma atividade beneficente, não trouxe nada disso que justificasse o fornecimento gratuito. Então, as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária anual são fixadas e aprovadas em 1,4 da receita corrente líquida do exercício anterior e as emendas de bancada em 1% da mesma base de cálculo. O valor destinado às emendas impositivas decorrente do percentual do orçamento do município, baseado na arrecadação do ano anterior. Esse valor não tem saída do valor que o município repassa à Câmara dos Vereadores, o 12º. Se alguma entidade não tiver a documentação exigida em dia, será solicitada a regularização e, em caso de permanecer, o projeto será indeferido. Então, muito obrigada. Seria isso, meninas? Então, pessoal, vamos deixar aberto aqui para as perguntas. Pode ficar à vontade aí, pessoal. Cassie, vereadora Lori. Eu não tenho perguntas, senhor presidente, cumprimentando o senhor como presidente, cumprimento meus colegas vereadores, vereadoras, cumprimento a comissão aqui presente, também todas as pessoas que estão aqui acompanhando a nossa sessão. Que bom, eu vejo também a comissão aqui que faz depois o acompanhamento da prestação de contas.
Eu quero dizer que foi bem explanado e que compreendo mesmo a importância do trabalho da comissão e também compreendo a responsabilidade que vocês também sentem, mas também dizer que nós também respondemos junto a estas nossas emendas, sejam elas individuais ou de bancada, se destinarmos a uma entidade. Nós também temos, eu, vereadora Loreci, tenho a responsabilidade também do acompanhamento e de exigir uma aplicação correta desses recursos de acordo com o plano de trabalho desenvolvido. Isso a própria lei prevê e cada vez mais essa atribuição e essa responsabilidade recai sobre quem faz a indicação da emenda individual. Eu tenho uma colocação que eu anotei aqui, na verdade uma sugestão. Nós temos sentido por parte das entidades uma grande preocupação. Eu vou ficar de costas aos meus colegas e também ao plenário, por conta que a comissão está aqui, o meu local não é muito confortável. As entidades têm tido uma apresentação de uma preocupação. Então, quando a presidente da comissão, a Graziele, colocou aqui, foi importante a análise, reanálise, mas em cada vez que a entidade precisou protocolar novamente, ela novamente precisava apresentar toda a documentação exigida, né? Então, para as entidades é uma despesa muito grande. Então, a sugestão seria de que fosse apresentado o plano de trabalho e em o plano de trabalho ser aprovado pela comissão, aí exigir a documentação das entidades, ou seja, de todas as entidades sugeridas. Eu deixo como uma sugestão à comissão. A administração municipal já debatemos aqui também enquanto legislativo, no sentido de facilitar, inclusive para vocês, que precisam, além de cuidar do plano de trabalho, de toda a documentação em cada uma das análises, né? Fariam essa análise da documentação posteriormente na fase final, quando o plano de trabalho está aprovado. São essas minhas colocações. Eu agradeço a explanação e vejo que foram felizes aqui nas colocações. Temos dúvidas, eu sempre tenho procurado, porque eu vejo que conversando nessa última, a minha e ainda que não passou, a gente tem que dialogar a respeito e as entidades também precisam se adequar no desenvolvimento dos planos de trabalho de uma forma mais eficiente, atendendo de fato aquilo que é solicitado. É isso da minha parte, senhor presidente, devolvo a palavra. Muito bem, pessoal. Mais perguntas? Quero sim só cumprimentar as meninas aí, agradecer pela exclamação que fizeram aqui, as colocações sobre essas emendas impositivas que temos aí. Então, a gente sabe que a lei é muito exigente, né? Tudo passa por lei. Então, quero agradecer o serviço de vocês que estão fazendo isso aí. E tem que ter a conversa, o vereador com a equipe lá que coordena isso aí. Então, meu agradecendo, muito obrigado pelo serviço que vocês estão fazendo. Seria isso, senhor presidente, e devolvo a palavra. Muito bem. Sim, eu também queria colocar alguma coisa. Eu sei que para vocês também agora as leis mudaram. Então, de Gavazinho, nós, juntamente com vocês, eu acho que nós temos que se adaptar. O porquê que eu vou dizer isso? Para nós ter um pouquinho mais de visão, para talvez não acontecer coisas que aconteceu agora. Nós vamos correndo atrás de documentação, fizemos as comunidades correr atrás de documentação e no fim o último suspiro não serve. Às vezes nós temos que parar lá atrás e olhar. Estou dando uma sugestão até pela minha da São Domingos, da água, né? Ali da São Domingos, que a recém você comentou. Foi mexido com até o que estava morto para poder chegar onde nós chegamos.
E daí não deu. Nós, de Gavazinho, eu sei que não estou culpando vocês, estão seguindo as regras, tá ótimo. Mas nós vamos ter que ter uma visão, porque lá atrás já tinha que ter dito, não vai funcionar. Daí não precisava nós trabalhar. Senão, aí o que acontece? Fica meio complicado, mas sei que nós somos novos, vocês também querem seguir as regras, e é isso aí. Juntos eu acho que nós vamos aprender. Vou deixar aqui uma pergunta agora para você. O que é o interesse público? Explica, talvez não tanto para mim particular, para o povo também entender. O que é o interesse público? O interesse público, então, é quando se atende o coletivo e não apenas a associação em si. Por exemplo, tem atividades associativas, que nem uma associação, antes a Fênix, um exemplo, eles não eram classificados como de interesse público porque era uma associação completamente privada. Eles tiveram que então modificar a sua estrutura e começaram a ceder, então disponibilizar algumas vagas para a população que não tem situação econômica financeira, que consiga arcar com todos os custos para a participação de aulas, de patinação. Então seria algo que fosse beneficiar o coletivo e também a pessoas que não têm condições socioeconômicas financeiras para estar fazendo uma atividade esportiva ou cultural. Tem outras associações que também começaram a disponibilizar bolsas para as pessoas mais carentes. E também a questão de times de futebol do interior, então, que nós temos as escolinhas de futebol que beneficiam todas as comunidades da região, não somente a associação em si. É isso, não somente a comunidade local, mas que também as comunidades da região possam utilizar daquele espaço para estar fazendo atividades esportivas. Posso ainda agora, senhor presidente? Ou passou? Já passou para o colega? Passou? Então tá. Boa noite, presidente, colegas vereadores, serventuário dessa casa, em especial a prefeita que está aí, os secretários, e vocês aí, as meninas da comissão, a Grazi, a Simone, a Aline. Primeiro quero parabenizar o trabalho de vocês. Eu acredito que esse trabalho não é de hoje, né? Anos, né? Que existe essa comissão, eu acredito, né? Porque eu até ia falar a respeito do interesse público, mas o meu colega vereador falou. Até você, presidente, andou fazendo o plano diretorado de trabalho dessa lei 13019. Quanto tempo que existe, que vi que é desde 2014. E o termo de fomento, como é que funciona, como é que é. E essa comissão existiu só esse ano? Me deixa mais a par, porque eu acredito que vocês são anos que trabalham na prefeitura, é isso? A comissão nossa foi intitulada ano passado. Decreto 179 de 2025. O plano de trabalho, a documentação, ela foi instruída então pelo termo de parceria entre as associações da organização civil, através da Lei 4.301, que também foi efetuada no ano passado, e regulamentada a questão do plano de trabalho utilizado, o modelo e documentação exigidas pelo Decreto 188, também de 2025. Muito obrigado. Senhor presidente, dispensando as formalidades, então, primeiramente, eu quero parabenizar essa equipe, por essa comissão, pelo trabalho desenvolvido, pela seriedade de vocês em organizar, em planejar essas emendas impositivas. E nós vimos aí que houve recusa, de todos os partidos aí. E o que me deixou chateado uma vez, quando nesse plenário aqui nós ouvimos a expressão assim, é perseguição política.
Então, mais uma vez, muito bem explicado, né? Todos os partidos tiveram emendas devolutivas, né? Que não deu certo. E a outra expressão que a gente ouviu também, a prefeita não quis pagar. Está ali a lei, clara, correta. Tanto é que nós tivemos o IGAN aqui palestrando, né? Sobre as leis, o que podia e o que não podia. E também uma expressão assim, às vezes que a gente fala, né? Nós vereadores, nós indicamos, fizemos uma indicação e não deu certo na entidade. Aí a nossa expressão, eu devolvi meu dinheiro para a prefeita. Então, o valor da emenda impositiva é um orçamento que está na prefeitura ou está na Câmara dos Vereadores? Foi a última parte que eu falei, né? Que é da administração. Isso, meninas? Só, vereador. Boa noite a todos. Quero cumprimentar então vocês aqui, né, essa comissão. Quero cumprimentar aqui a prefeita municipal também, Giovana, que está presente, secretária Andréia, todos os servidores públicos, enfim, meus colegas vereadores. É importante essa explanação de vocês, como já falado aqui, somos novatos, né? Aliás, grande parte aqui, né, é novato. E falar então, se tratar de uma emenda impositiva, a gente sabe que, mais ou menos pelo que eu lembro, ela começou lá em 2016, 2017, a nível federal, né, e foi adaptada e todas essas questões aos níveis municipais, mas ela é de grande valia, onde que nós temos um direito constitucional de estar indicando, né, então nós somos parte desse orçamento, que é do Executivo, para nós vereadores, né, então quero parabenizar vocês, onde que, através não só de vocês, nós também tentamos fazer o máximo possível, né, de estar ajudando, ou no caso, estar auxiliando as entidades a fazer o melhor plano de trabalho, né? Sabemos agora a atualização do STF em questão da rastreabilidade, que mudou, né? Então vai ser cada vez mais exigente e eu acho que a gente é isso que precisa, né? Tenho certeza que não só em emendas impositivas, assim como nós também, todo e qualquer poder executivo tem uma grande preocupação com o dinheiro público. Então é por isso que o STF acho que perguntou sobre isso, aliás, exigiu sobre isso, e eu só quero parabenizar vocês, tá, por todas as questões, tudo que vocês estão auxiliando, não só nós, como as entidades também, sempre que nós procuramos vocês foram solícitas, né, então parabenizar vocês, continuem fazendo um bom trabalho, né, uma comissão excelente, e acho que a gente tem sempre a agregar, e cada vez mais a gente vai conseguindo, com as emendas impositivas, levar as demandas, não só das associações, mas também das entidades em si, para a melhoria, né, da nossa população, né? Então, eu quero parabenizar mais uma vez vocês. Eu acho que... e também frisar, né, eu não lembro se foi dito aqui, mas é importante também falar que o gestor das OSC, né, da entidade, né, se eles não fizerem uma aplicação correta do que está o gestor, ou no caso o presidente da entidade também, né, pode ser... me fugiu agora a palavra, pode ser responsabilizado. Muito obrigado, Aline. Então ele pode ser responsabilizado, então isso é muito preocupante, e acho que é por isso que nós temos que tratar, isso é legal, porque a entidade também precisa saber que o dinheiro público ele tem, né, tem que ser respeitado e tem que ser valorizado, então é por isso que nós temos que sempre, não só nós, mas também as entidades se preocupar com as emendas. Muito obrigado e parabéns mais uma vez. Muito bem, está aberta a pergunta, vereador Kessi. Primeiramente quero cumprimentar aí o pessoal da comissão que está aqui presente hoje, ao pessoal que está aqui nos assistindo, vi que tem a prefeita, a secretária Andréia, também está na plateia, e aos demais colaboradores do município. Quero parabenizar vocês pela seriedade, e eu estive acompanhando, até se vocês puderem depois me passar, por gentileza, os slides dos vereadores, como o colega falou ali, que partido A, partido B, partido C, que teve emendas retornando, né? Mas a emenda impositiva é um direito do vereador. O vereador pode estar repassando às comunidades, as comunidades que se encaixam, é claro, né? Porque para não voltar nenhuma emenda, seria só devolver para o município daí, né? Mas é um direito do vereador aí que tem, e com certeza haverá divergências, falta de documentação, isso a gente é entendedor. Então, mais uma vez, parabéns aí a todas da comissão.
Seria isso, senhor presidente, e agradeço e devolvo a palavra. Muito bem, vereadora Leda. Boa noite a todos. Queria cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, as meninas da comissão, então, Aline, Grazi e Simone, a nossa prefeita municipal que se faz presente, secretária Andréia, demais servidores da prefeitura, os nossos servidores aqui da Câmara também. Primeiramente, parabenizar vocês pelo trabalho, né? A gente sabe que vocês trabalham muito analisando toda essa documentação. Acredito que é um trabalho minucioso, né? Cada detalhe é importante. Na explanação de vocês, foi possível perceber, então, que foi dada oportunidade para todas as entidades, né, fazerem os ajustes nos seus planos de trabalho, mais de uma vez, inclusive, né? E também para os vereadores indicarem novas entidades. Como é verificado se a entidade tem condições e estrutura para colocar o projeto em prática e cumprir o que está previsto no plano de trabalho? Viabilidade técnica. A viabilidade técnica, então, a gente confere através do relatório de atividades apresentado. Nesse relatório, então, a gente pede que sejam colocadas as atividades que eles desenvolvem e também imagens para estar comprovando essas atividades. Então, é através das imagens que são apresentadas que a gente consegue comprovar que eles, de fato, têm a capacidade técnica, a experiência do desenvolvimento da atividade, e é pedido imagens atualizadas, né, para verificar que eles ainda estão fazendo determinada atividade no momento. E quando se trata de algo como a contratação de um serviço de um profissional, a gente sempre pede para trazer o orçamento do profissional que se pretende contratar, tanto em serviço ou como também para aquisição de material de construção, também precisa ser de uma empresa especializada, ou aquisição de bens permanentes também, de uma revenda de uma empresa. É nesse sentido que a gente consegue verificar a capacidade técnica. Eu tenho várias perguntas aqui, tá? Com relação ao que foi comentado, né, de poder receber somente o plano de trabalho pelo executivo, procede isso? Seria possível fazer? Vocês saberiam informar? Nós precisaríamos pelo menos a questão estatutária, porque a gente verifica a questão do estatuto para ver se realmente tem nexo entre o que a entidade pretende promover e o que a entidade realmente executa no CNPJ deles. Então, se a entidade quer promover alguma coisa na área esportiva, ou na área da saúde, ou na área de assistência social, a gente precisa primeiro conferir se eles realmente podem desenvolver essa atividade. Que nem a Rotaract desenvolve questões de assistência social, eles já têm no estatuto, questão do hospital também, na área de saúde. Então, principalmente a questão do estatuto seria necessário para verificar se realmente tem nexo entre o que eles propõem executar e o que as atividades que eles realizam mesmo. Com relação também à questão que foi colocada aqui do orçamento, esse orçamento é do executivo, então nós não estaríamos devolvendo o recurso para a prefeitura, esse recurso é da prefeitura, né? Acho que esse que é o entendimento que às vezes não, nós fazemos a emenda impositiva, mas o recurso é do executivo, apenas é alterado lá, né, a questão orçamentária. É isso? Vocês conseguem explicar? Isso, é 1,4% do que teve de arrecadação no ano anterior para as emendas impositivas, sendo obrigatoriamente 50% saúde e 50% livre. E também esse ano, né, ano passado, no caso, teve a disponibilização das emendas de bancada, que também teve a mesma base, que é da arrecadação do município do exercício anterior, de 1% para as emendas de bancada. Beleza, mais uma então. Mais duas. A comissão que faz o monitoramento, acompanhamento e prestação de contas não é a mesma, né? Não, outra. É outra. Vocês saberiam informar se já teve algum caso de alguma entidade que recebeu recurso
ou que foi aprovado e ela não executou, e essa comissão percebeu e daí o recurso não foi repassado a eles? É que a nossa comissão é só 2025, 2026, né? Tá. E pelo que a gente tem de conhecimento, elas estão avaliando 2023, 2024. Então ainda a gente não tem, né, essa análise mais precisa. Não, eu pergunto só para as entidades também estarem cientes, né? Porque às vezes pode ser aprovado, mas depois a outra comissão vai fazer o acompanhamento e pode dar problema, né? Não é porque passou nessa comissão de vocês que depois, né, não vão ter que prestar contas. Mas é por esse motivo a minha pergunta. E a última, então, é se a simples transferência de dinheiro para ajudar a manter a entidade garante a existência de interesse público. Para a manutenção de atividades da própria associação não tem caráter de interesse público. Eles teriam que desenvolver alguma ação que contemplasse o coletivo. Certo, então. Só uma pausa sobre o questionamento anterior. Antes de repassar o valor, quando é chamado para fazer a assinatura dos termos de fomento, meus colegas da comissão de avaliação e monitoramento, eles passam uma explanação com slides e eles orientam como deve ser feito o gasto correto. É passado uma cópia do plano de trabalho deles e também uma cópia física do termo de fomento para eles estarem levando. Que daí nesse termo de fomento eles vão ter o prazo para fazer essa execução, e meus colegas também explanam a questão sobre pagamentos, por exemplo, que não pode sacar dinheiro da conta, que tem que ser transferência bancária, sobre a questão de somente aceitos notas fiscais, que recibos simples não serão aceitos. Então tem toda uma explanação pelos nossos colegas, né, antes do dinheiro entrar na conta, para de fato evitar que se ocorra algum problema, né, no futuro e a associação tenha que fazer a devolução do valor. Certo, então, agradeço mais uma vez, né, vocês terem atendido ao requerimento de estarem participando na sessão de hoje, e eu acredito que ninguém está com dúvidas aqui, né, e sempre que a gente precisar, com certeza estará procurando vocês. Muito obrigada. Muito bem, vereadora Lori, um complemento. Obrigada, senhor presidente. Desculpem, colegas, pelo meu posicionamento anterior. Eu parabenizo a vereadora Leda pela indicação ou pela proposição do requerimento e pela comissão estar aqui. Eu quero apenas colocar uma complementação quando a comissão elencou aqui a questão das entidades esportivas. É um pouco uma preocupação que eu tenho, porque o objetivo central das emendas impositivas é, de repente, o vereador poder indicar onde muitas vezes o executivo, sabemos de todo o esforço da administração, parabenizar a atuação da administração municipal, a prefeita aqui presente, até pela lei do incentivo, que é muito importante, tá? Mas às vezes tem instituições onde o município não consegue chegar, e através de uma emenda impositiva, nós poderemos estar contribuindo para que sejam desenvolvidas. Então, as entidades esportivas na área rural, está cada vez mais difícil a manutenção. E não é em todas elas que o poder público consegue manter uma escolinha e às vezes nem tem viabilidade. Então, nós sabemos que essas entidades esportivas, elas prestam um trabalho voluntário, as pessoas não pagam para participar, para jogar, para treinar, para fazer lá os amistosos. Então essa seria a intenção de nós descobrir, de nós contribuirmos para que essas entidades possam desenvolver um plano de trabalho de acordo, atendendo ao interesse público aí, então, né, que é resgatar esses jovens, mantê-los no esporte, porque eles não conseguem vir todos aqui para a cidade nos treinamentos. Isso todos nós somos sabedores, nós somos as vozes dessa gente. Então, nesse sentido aqui, que eu gostaria de fazer a manifestação. Foi aqui a questão da TEL, né? Todos aqueles jovens que treinam lá, que jogam da segunda divisão, e assim são tantas outras equipes, tem na Diamantina, tem na Gruta, tem na Taquaruçu, tem em todos os lugares, né? E aí como que essas entidades vão continuar se mantendo
e mantendo esses jovens praticando esporte. Então, esse é o nosso olhar como legisladores, e eu acredito que esta foi a intenção na apresentação dessas emendas impositivas e também de bancada. Agradeço, senhor presidente. Muito bem, muito obrigada, vereadora. Presidente, se me permite só mais uma Mais uma, aqui. então, é rapidinha. Só gostaria de saber se já teve alguma denúncia a respeito de repasses ou execução de alguma atividade. Vocês poderiam colocar? Se vocês têm ciência disso? Ou como poderia ser feita a denúncia, né, caso alguém veja que tem alguma irregularidade? Sobre emendas impositivas, até o momento nós não tivemos nenhuma denúncia. Mas nós temos o canal da ouvidoria do município, que pode estar sendo feito denúncias, caso alguém saiba de alguma coisa, pode acessar. Então, o canal de ouvidoria pode ser feita uma denúncia anônima, não é necessário que a pessoa se identifique, então pode estar ocorrendo dessa forma. Obrigada. Muito bem. Também quero agradecer, então, a toda a equipe que esteve aí passando para nós e para toda a população, esclarecendo, tirando as dúvidas, enfim, e é isso que nós precisamos, conversar e passar, então, a população o que vai dar certo mesmo. Muito obrigado, as portas estarão abertas sempre do Legislativo. Muito obrigado. Muito bem. Dando sequência. Este foi o Momento Legislativo, trazendo as palavras livres dos vereadores de Palmitos.